E é isso aí, pessoal. Estamos aqui mais uma vez em mais um Foca Veste e hoje com essa dupla fantástica que eu tenho muito carinho por eles, né? Isabela, que eu conheço já há um bom tempo, né, Isa? Sim. E eu não posso dizer nada mais, nada menos do que ele, o meu melhor amigo, Thiago. Obrigado. Eu me sinto muito lisonjeado de estar aqui hoje. Esse título, melhor amigo, surgiu há muito tempo? Desde o primeiro dia, né, que a gente se conheceu. Não, tô Galera, isso aqui brincando. hoje vai ser hilário, tá? Se preparem. Mas a gente foi criando uma amizade, né? Ah, é. E hoje... Inclusive, eu achei que você ia me chamar mais cedo. É que não teve oportunidade ainda, assim, né? Então, você é um cara agora morador de São Paulo, Ocupado. né? Ocupado, Com né? certeza. Exatamente. E eu precisava que a Isabela deixasse, né? Por quê? Eu não tinha deixado antes. Na verdade, temos coisas pra te contar. Thiago, Meu Deus. coisa que você ainda não tá sabendo, tá? Bom, galera, é isso aí. Hoje nós estamos aqui com eles, que são acadêmicos do curso de medicina. Um deles, o Thiago, fazendo medicina no Einstein, em São Paulo, a Isabela fazendo medicina aqui na UEMS, em Campo Grande. Inclusive, olha só, galera da UEMS, tá aqui. O cara. Thiago não me entregou nada, mas a UEMS tá aqui, ó. Que não foi ela que entregou também. Não, Só pra mas deixar foi bem claro, os né? integrantes Veio da Nórdica, minha relaxa. faculdade. Tá. Mas Bom, gente, vamos lá então. Nessa caminhada, né, o escolher o curso que vocês estão hoje, né, o curso medicina, primeiro para vocês, o sonho medicina, ele existe desde quando? Cara, desde que eu era criança eu já pensava bastante em medicina. Desde que eu era bem novinha mesmo, mas eu acho que como eu convivi com o meu pai e eu convivi com os alunos dele, principalmente, eu via muita gente sendo aprovada em medicina o tempo inteiro, eu via o esforço deles e a felicidade deles em passar, então eu acho que o meu querer medicina também foi alimentado por isso. E no final, a minha decisão final mesmo foi só no terceiro ano, que aí eu fui pesquisar muito sobre a medicina em si, sobre as especialidades e, enfim, foi no terceiro ano mesmo que a vontade aumentou muito e que eu decidi de Que deve ver verdade. aquela vontade, cara, é isso. Né? E nesse caminhar que você via ali, né, os alunos do seu pai, né, sofrendo, algo a mais te motivava? Porque você viu por muito tempo, né, nos cursos do seu pai, até porque vocês acompanhavam algumas vezes, né? Você via ali alunos que faziam 2, 3, 4, 5 anos de cursinho. O ver vamos chamar de um sofrimento, né, dessa dor deles de não passar por algum tempo. Isso também te ajudou na sua organização e na sua decisão? Ah, sim, mas principalmente por auxílio do meu pai também. Não que, tipo, eu via eles fazendo cursinho, mas não era algo que me dava medo fazer cursinho. Eu tinha uma meta de fazer só 2 anos de cursinho, e aí, se eu não passasse no segundo ano, tentaria talvez outra coisa, não sei. Não aconteceu. Não aconteceu. Mas, eu nunca tive medo de fazer cursinho. E eu sempre tive, principalmente no terceiro ano, eu sabia que eu queria medicina. E aí eu defini que eu tinha que escolher as universidades que eu queria para eu direcionar melhor o meu estudo. E aí Uhum. foi essa estratégia que eu adotei no terceiro e no cursinho. Mas você disse que você já entendia a medicina desde pequeno, então fundamental, tal. Uhum. Quando você chega no ensino médio, né, esse sonho não morre, é claro, continua, mas ele é algo que você fala, você tinha noção de, cara, eu preciso fazer isso no primeiro ano, isso no segundo, isso no terceiro ou não? Não. Assim, a única coisa que eu sabia que eu tinha que fazer era os passes, né? Uhum. Que eu sabia que era muito importante, que tinha lá no Paraná, tinha o FMS, tanto é que eu fiz. Mas de planejamento de estudo mesmo, não. Até porque a gente passou nosso primeiro ano durante a pandemia, então a gente Verdade. meio que não estudou direito, né? A gente Aham. estudou algumas matérias, eu estudei principalmente só matemática e inglês, praticamente, na Uhum. pandemia inteira. Mas, assim, no segundo ano começou a melhorar, mas também não era aquele Porque não estava estudo. 100% liberado também, né? Isso, E aí no terceiro você falou, é agora. isso. Entendi.
E já o nosso querido amigo Thiago, né? Oi. Decidiu medicina não assim, né, Thiago? Foi quase semana passada, né? Até porque você primeiro passou em computação, né? Cara, mais ou menos. Mais ou menos? Não, passei. É porque eu tinha tentado na USP, né? Aham. Foi o... Mas assim, o seu ensino médio também Sim, pegou pandemia, também. né? Mas quando você entra no ensino... A Isabela falou, olha, eu já pensava desde criança em medicina. Você, quando chega, ou está no seu fundamental, ou chega no ensino médio, você já tinha essa noção medicina, ou até então, cara, não sei, vou fazendo e vou vendo o que vai dar? Não, eu não tinha, não. Não? Assim, eu pensava, sim, uns relances, mas nunca tive isso definido. Tanto é que no terceiro ano, eu apliquei para ciência da computação, né? Uhum. Porque eu pensava que eu gostava, eu passava muito tempo no computador, e aí eu falava, pô, acho que eu ia gostar disso. Mas o seu Toda tempo no aquela questão computador, por exemplo, era jogando? também, Também. mas eu programava também. Ah, tá, Assim, já mexia com essa eu parte. pesquisei, assim, Aham. eu fiz uns cursos, e aí eu achava que eu ia gostar. Uhum. E também toda aquela questão, né? Tecnologia é uma área muito promissora. Falei, porra, é isso, né? Aham. Vamos unir o útil ao agradável. Mas aí no final acho que não era tão agradável assim pra mim. Por quê? Eu acho que essa área de tecnologia é uma área que, pô, você passa um tempo mais sozinho, entendeu? E você passa ali numa tela, na frente de uma tela. E eu acho que isso não é pra mim. Percebi isso muito depois ali que a gente voltou da pandemia. E aí eu falei, pô, eu gosto muito de gente, eu gosto de Você queria turmar. estar no Eu movimento, vendo gosto, pessoas. exato, eu gosto de ver as pessoas. E aí eu mudei depois, mas só no cursinho. No terceiro ano, Porque você terminou o terceiro e aí você passou em ciência da computação na USP, certo? então, na verdade, passei para sistemas de informação. Sistema de informação. Isso, porque era minha, sei lá, minha terceira opção. E aí, do que eu pesquisei, tinha uma diferença e eu queria ciência de computação. Aí Mas o seu terceiro eu ano não todo fui. você estudou visando a área de computação. Sim, Tipo, visando exatas. visando Exato, sempre. exatas, tal. Sim. E você já sabia que você queria ir para São Paulo também. Ou não também? Não, na verdade não. É porque as faculdades lá, os cursos são mais conceituados, e aí eu optei por estudar mais focado naquele estado, certo? Uhum. E foi isso. Aí você passou. Pelo Enem ou pelo Não, vestibular? para sistemas de informação pelo vestibular. Aham. Aí eu não fui. Aí você não foi. Não, porque eu falei que eu queria ciência de computação. Aí eu comecei o cursinho pensando Em ciência da em ciência de computação. computação. Mas ali logo no começo do ano, acho que abril, maio, por aí, né? Eu acho que eu já fui pensando, cara, acho que não, acho que isso não é pra mim. Acho que até antes de abril. Pode ser. Tem toda a questão também que no cursinho, acho que é fato que uma boa parcela A maior parte, né? tende a escolher Medicina. medicina, né? Esse curso. Uhum. E eu acho que o ambiente influencia um pouco. Gostava de ver como as pessoas falavam, né, desse curso, de como é essa vida. E aí eu acho que eu mudei pra isso. Uhum. E até para poder estar vendo mais gente e Isso, tudo mais, né? isso. E também uma questão é que eu comecei a me engajar muito mais com o esporte, né? Depois que Uhum. voltou da pandemia, eu comecei a praticar mais. E aí eu acho que eu comecei a pesquisar muito sobre isso e comecei a ver uma coisa que eu gostava muito, que era o esporte e a transformação Aham. dele na vida das pessoas, assim, na saúde. E eu acho que esse seria o principal motivo para eu estar fazendo medicina hoje. Acho Para que você poder prova- tentar ajudar nesse caminho. exato, de um estilo de vida mais saudável. Uhum. Tenho, sim, creio fortemente que eu vou terminar a faculdade querendo ir para essa área. Tô no primeiro, vou pro segundo semestre agora, né? Então, muita coisa pode mudar, vou ver a prática de várias áreas, mas eu acho que eu vou tender para isso. Medicina do esporte. Que Por aí, bacana. por aí. Por É. aí. Tá indeciso ainda. É. Tá igual computação e medicina. Tipo isso, né? Tudo pode mudar do nada, né? Entendi, bacana. E no caso, assim, quando vocês chegou e falou, bom, terceiro ano, medicina. Você via uma possibilidade de sair do terceiro direto e ir para a faculdade de medicina? Eu vi uma possibilidade de passar em uma particular e Uhum. talvez ir. Eu pensava muito no Einstein, inclusive,
mas eu não via chance de passar numa pública a partir do terceiro ano, muito porque eu via as pessoas que não Aham. passavam no terceiro ano, eu via muita gente fazendo cursinho, então acho que isso criou uma coisa na minha mente que, tipo, nossa, vai ser muito difícil eu conseguir passar agora no terceiro ano, e foi só com os resultados do terceiro ano que eu vi que dava para eu ter passado. E, por exemplo, você tinha essa noção, né, de, olha, eu posso passar numa particular e talvez eu vá, né? É, mas você colocou que você, pô, pública não. É. E como que era isso na sua casa? Que os seus pais... Não, meu pai falava que eu tava completamente maluca e que era super possível eu passar direto do terceiro ano. Aham. E você Mas eu botava não fé? acreditava, não. Não. E quando vieram... Porque você chegou a fazer vestibular no meio do ano do terceiro ou não? Fiz. Fez? E sai... Algum eu fiz, agora qual? Eu lembro que no Você fez São cursinho... Camilo, pô. É Ah, verdade. é verdade, você fez São Camilo no meio do terceiro. E você passou? Passei. Passou. E como é que foi esse... Passei no meio do terceiro. Foi algo que você levou do tipo, cara, é isso mesmo, tal, é possível ou você nem botou fé? Tipo, eu vi que dava pra passar em medicina e tal, mas, assim, não se compara a uma pública também ou Uhum. alguma outra particular melhor que a São Camilo. Então, tipo, eu fiquei muito feliz com a aprovação. Tanto é que a São Camilo era uma das minhas opções no final do cursinho. Uhum. Mas não fiquei, tipo, nossa, realizada. Aham. Fiquei, tipo, Tá, massa. massa que eu passei, tipo, É, nossa. Você chegou a a fazer... régua tá alta, A tá? régua tá alta? É, É, e você chegou a fazer vestibular no meio do terceiro ou não? nem no meio do cursinho. Jogo é jogo, né? Jogo é jogo. Eu ia direto. Pra que eu vou treinar antes? Não precisa. Não Não, precisa. tô brincando, precisa. Não, ué. Você, aqui é pra falar aquilo que você acha realmente, tá? Não tem... Não, mas eu acho muito importante. Depois eu não sei se eu me arrependi, porque teria chegado com um maior preparo no final do ano, com certeza. Aham. Assim, passei, né? Tudo certo, mas eu acho que eu podia ter feito no meio do ano, sim. Eu acho que é um treino que vale muito a pena, pela questão da pressão da prova, né? Não é que Uhum. você vai aprender todas as matérias porque você fez uma prova, Aham. mas você entender a pressão da prova. E eu acho que também, quando você faz a prova, não no seu estudo, que você tá na sua casa, lá, sei lá, Sim. no seu cursinho, você entende o que você mais precisa estudar. Tipo, verdadeiramente, eu acho que isso é só numa prova, só com a pressão de você conseguir controlar o seu tempo, eu acho Uhum. importante. Ah, que massa. E aí vocês fizeram... No caso, eu lembro que no terceiro, Isa, você colocou cota RMS? Ou não? Coloquei. Colocou cota, né? Coloquei na Na UEMS também. UEMS, isso. E aí, óbvio, você fez o FMS, você fez outros vestibulares quando você estava no terceiro, e um deles foi a UEMS e a UFMS, né? Isso. Você lembra, assim, da sua classificação nessas faculdades? Lembro. Na UEMS eu fiquei em 30º de 3 vagas, Aham. que foi o primeiro resultado de uma pública, que eu acho que foi o primeiro resultado, e eu já fiquei assim, nossa, tipo, eu cheguei, por mais que são 3 vagas, eu achei que eu cheguei perto, né? Porque pra mim, Sim. realmente era uma coisa impossível passar direto Aham. do terceiro ano. E aí teve o dia que saiu o passe da UFMS, que eu coloquei pra Três Lagoas, e eu fiquei em 10º. E foi, tipo, E era 10º de 6 vagas, né? isso, e foi um susto. Tipo, foi um susto real pra mim, que eu não imaginava nem um pouco. Eu nem lembrava que eu tinha colocado pra Três Lagoas. E aí, e assim, é claro que você viu outros colegas e outras pessoas também colocando, seja para Três Lagoas ou que era para Campo Grande, ou até mesmo, né, o vestibular da UEMS e ficando para trás de você, né? E isso você no terceiro. Deu aquela vontade de olhar para trás assim para seu pai e falar, até que você estava certo ou Ah, não? sim. Sim, principalmente com o resultado da UFMS. Assim, sinceramente, eu não queria ir para Três Lagoas, mas Aham, só de ter conseguido, tipo, chegar muito perto, eu percebi que dava para ter passado, sim. entendi. E do tipo, faltou esforço, o que você acha? Ou... Faltou. No terceiro ano, eu não estudava nem um pouco perto do quanto eu estudei no cursinho.
meu método de estudo era completamente diferente. Eu levava a prova muito menos, as provas do fim de semana, eu levava muito menos a sério do que eu levei no cursinho. Eu ia para muita mais festa no terceiro ano do que no cursinho também. Então, tipo, a única coisa que eu fazia no terceiro ano mesmo era assistir aula direito Aham. e fazer tarefa. Era o que você fazia o Era, básico. era isso que eu Básico do fazia. terceiro ano. Mas eu levava a tarefa a sério Sim. e era isso que eu fazia. E aí você ia bem nas provas, né? Nos simulados e tal, garantia sua nota e... É. Massa. Era isso. É. Tá. Às vezes eu passava a madrugada estudando para uma prova, Porque saiu demais na semana É. anterior. mas eu ia bem, é isso que importa. É isso que importa. Passou de ano, tá tudo certo, né? E você, Thiago? Como é que foi aí esse O seu... meu terceiro? o seu terceiro ano, assim. A Isabela ficou muito próximo, né, de entrar em medicina. Você acabou passando na USP, né, na área de computação. Mas o seu terceiro ano, você levou ele a sério ou também, tipo, vou assistir aula? Cara, não, pior que sem brincadeira. Aham. Não, tô brincando. Cara, até a metade do terceiro ano, eu acho que eu também levei só no básico, eu via aula, aí eu Uhum. fazia tarefa. Aí, no segundo semestre, eu acho que eu estudava bem, assim. Eu fazia umas provas antigas, pá. Aí Pra dar uma... é porque tá chegando perto, né? Aí eu Aham. pensava, pô, já tive um monte de aula, tô com conteúdo já pra fazer prova. Aí, pô, chegou ao final do ano, eu estudei muito, sem brincadeira. Mas, Deu resultado. é, é. Deu um resultado bom, né? Algum resultado deu. Não tinha dado o primeiro, né? Eu não sei se eu estaria aqui se eu tivesse passado ciência de computação na USP. Ah, é? Você não sabia? Talvez eu estaria lá. Mas eu acho que eu ia trancar, eu não ia gostar. Tá certo. E aí vocês vão pro primeiro ano de cursinho de vocês e quando lá estão... Na verdade, não, né? Foi no terceiro que vocês se conheceram, né? Foi. E ali começa um burburinho aqui, um burburinho ali. Aqui, aí, né? Você espalhava tudo. Eu não. Ele e o Gerba. Cara, eu Culpa só... do Gerbas. Eu tenho Até a umas mensagens formatura. aqui, Até tá? a formatura, Que você né? me mandou. Que daí lá na formatura... Porra, no dia seguinte, cara, já tinha mensagem sua, já. Claro, Porra. chegou de relatório ali, né? Pois é. E... Notícia, né? Notícias. E aí vocês vão para o cursinho, acabam estudando juntos, né? O estudar junto, e no cursinho vocês já estavam, perguntar para Isabela, ele já tinha feito pedido de namoro, assim, quando começou o cursinho, ou ainda não? Então, uma semana depois que começou o cursinho, ele pediu namoro. E aí, assim, vocês vão para o cursinho e estão namorando. Isso ajudou vocês ou não? Isso não é algo que foi, não foi positivo pra gente? Não foi. Não. Tô zoando, o que é isso? Ninguém Uai! riu. Pô, ninguém riu, ficou um clima. Eu acho. Porque são duas pessoas com mesma meta, né? Digamos Não, assim. o seu não era. O dela era medicina, o seu ainda não era. Ah, tá, no começo. Ah, mas era passar no vestibular, tá valendo. Ah, tá, Porra. então beleza. Não era medicina. Só porque não era tão difícil, né? Não é que não era tão Está difícil até desmerecendo. então. Mas... Você falou que era em abril, o cursinho começou em janeiro. Ah, pois é. Eu fiquei fazendo a cabeça dele. Você que convenceu ele. Explana No mesmo. fundo, foi isso. Mas tá, brincadeiras à parte aí. O namorar e estar no cursinho junto, né? Isso pode ajudar? Eu acho. Que nem eu falei, né? Uhum. Eu acho que a gente tava com os mesmos objetivos. Sim. E a nossa rotina era muito parecida. Então, por não ter nenhum embate, né? Tipo, tô estudando agora, mas o outro tá livre, entendeu? A gente tava quase sempre estudando no mesmo horário. Sim. Segunda a sexta. Aí, final de semana, a gente se via, né? Fora do cursinho. E tinha o simulado também ainda, né? Sim. Então, e também isso dava para um ajudar o outro. Sim, muito.
eu acho que a gente passava praticamente o dia inteiro junto, né? Só Aham. depois que acabava o período da tarde, que ele ia para academia e eu Aham. continuava estudando Dando no no... maestria. Aham. E depois ele ia estudar na casa dele. Mas o dia, a parte da manhã e da tarde, a gente ficava do lado um do outro. Tipo, assistia a aula, a gente comentava sobre a aula. Uhum. Fazia tarefa, a gente fazia praticamente a mesma tarefa todos os dias. Comentava sobre Até os pra, assim, tipo, exercícios. de repente, ó, consegui, não consegui e tal. Isso. Ela tirava várias dúvidas comigo, inclusive. Quero deixar isso bem claro aqui, ó. Thiago, Ó, ela tá se eu vendo não a aula, ela conhecesse, tá vendo a Thiago. aula, ela... Ah, Pô, não entendi, me explica. Aí aham, eu eu tinha que parar acredito de em ver a você, aula, explicar Thiago. pra ela. Sim, Thiago, a gente sabe como isso Não era funcionava. você que vinha na minha cabine, né? Perguntando pra Não, mim. você acha que ele fazia isso, Isabela? Jamais. E fora da salinha de vidro lá que você queria discutir o universo do nada, né? As Cara, perguntas mais cabulosas do mundo. tem uma que me assombra até hoje. Ó, vou lançar pro chat, hein? Ah, Se uma formiga... Não, é sério. Pô, se uma formiga cair do prédio, ela morre, você acha? Pensa no impacto. no impacto que ela Cara, vai dar. eu acho que não. Você É, acha a que não? gente tava estudando queda livre aí do nada. O Do Thiago nada. chegava na minha cabine e perguntava isso. Na verdade, eram dúvidas pertinentes ao Nossa, conteúdo. Você acha que eu exatamente. tirava do nada Ah, isso? claro, a FUVEST ia perguntar, sim, claro. Olha, se a formiga cair do prédio em queda livre, ela morre? Cara, não, só um parênteses. Não tem nada a ver com a formiga, mas eu vou te falar que ao longo do ano eu tive umas 3 dúvidas, assim, com a Isabela que parecia nada a ver. Mas eu lembro que caiu na prova. Eu não lembro se era 2 ou 3, mas era tipo assim, eu falei, Isabela, você daria uma ótima questão de prova. E deu. E deu certo. Cara, não sei se eu acertei, porque eu não sabia a resposta, era uma dúvida. Tiago. Mas também acaba sendo um ambiente que vocês conseguem se descontrair e tal. Acaba sendo talvez um fardo, mesmo tendo as amizades juntos, os amigos e tal, né? Acaba sendo algo um pouco mais tranquilo, né? O dividir o fardo do. Querendo ou não tô na faculdade, tô no cursinho, estamos estudando junto. Aí a Isabela convence o Thiago a fazer medicina, né? Não. Mas a Isabela fez vestibular no meio do ano, você fez Unifimes, lembra? Isso. Porque tinha um foco banca da VUNESP, né? Você estava treinando bem focada ali para provas da VUNESP, né? E desde o começo você já pegava essas provas anteriores, né? Isso te ajudou? Muito. Foi o que mais ajudou, né? Na verdade, o que você precisa para passar no vestibular é fazer exercício, porque o vestibular é exercício. Então, Uhum. no começo do ano, a gente sempre fazia, além da tarefa, nos fins de semana fazia prova. Às vezes um fim de semana sim, um fim de semana não. E aí no final do ano mesmo, que a gente começou a fazer até no meio da semana algumas provas, e todo fim de semana a gente pegava uma prova que a gente ia fazer, uma prova antiga, e fazia, de verdade, com tempo e tal. Uhum. E aí fazia na forma de... Porque existem duas formas de você fazer a prova antiga, né? Uma que é o formato estudando, que você consulta tal, e outra no formato simulado, né? Vocês intercalavam ou vocês optavam por um modelo só? Eu só fazia simulado só. Só simulado? Só simulado. Eu corrigia Depois, e aí eu estudava tal, depois. né? Que o simulado é medir o tempo, né? E uma parte importante também do simulado, que eu acho que é um dano silencioso, é tipo assim, quando você chuta uma questão, você tem que anotar. Porque eu lembro que no meu terceiro, eu fazia simulado, aí eu chutava uma questão e eu acertava, e eu nem corrigia, porque eu acertei, né? Aí eu não sei, cara, se eu pensava, pô, na prova eu ia chutar certo também. Mas é importante isso. Uhum. Eu só fazia simulado, pra mim, o melhor, né? Eu acho que você fica muito enviesado quando você faz estudando. Uhum. Você fica mais propenso a acertar uma coisa que às vezes você não sabe, mas tem um conteúdo ali do lado. Sim. Normalmente, acho que no começo pro meio do ano, eu fazia exercício estudando, não simulado. Simulado sempre fiz de verdade. Mas exercício de tarefa, às vezes eu fazia estudando, e aí quando começou o período de revisão Enem, revisão vestibular, que tinha até as apostilas Sim. especiais para isso, aí só fazia da cabeça mesmo. Entendi. E nesse formato, né? Fazer provas anteriores,
Você fez o vestibular de Mineiros, né, da Unifimes, passou, é claro. O sentimento, se você pudesse comparar, aquele sentimento de eu passei na São Camilo no meio do terceiro ano e eu passei na Unifimes no meio do ano do cursinho, né? Foi o mesmo ou não? Foi bem parecido, na verdade. Porque, assim, a minha classificação na Unifimes foi melhor que na São Camilo, mas não foi um sentimento muito diferente. Eu fiquei feliz porque era uma prova da VUNESP, que eu tinha ido muito bem. Tinha questões abertas? Tinha né? questões abertas, que era uma coisa que eu não treinava no terceiro ano, inclusive. Eu comecei a treinar só no cursinho. E foi bom pra mim, principalmente por causa das questões abertas que tinham na Unifimes. Mas você já sabia assim, não, treinei prova da VUNESP, o foco tá lá na frente, né? E aí depois, a próxima prova que você fez já foi a de São Paulo. Isso, foi Santa Casa. Foi Santa Casa, né, que vocês foram fazer, e aí a gente tem... Cara, é a melhor história. Eu tenho certeza, é a melhor história que o Poca Mais já viveu. Foi algo assim, surreal, né? Cara, roteiro de filme. Pô, e aí vocês foram pra Santa Casa fazer a prova em São Paulo, e aí eu lembro, né, que o Thiago, muito organizado, me mandando mensagens no ônibus do aeroporto, né? Lá que pega vocês no avião e leva até a sala de desembarque, né? Foca, eu tô aqui com o Petilo e a gente tá andando de ônibus em São Paulo. A gente vai morrer, a gente vai ser assaltado. Drama do Thiago. Calma, não falei isso. Não falei isso. Não, eu tava só fazendo uma brincadeira, pô. Né? Meu Deus, e agora? E ainda fala assim, é circular. Né? Eu falei que me prometeram um carro e a gente tava de dentro do aeroporto. Tudo bem, Thiago, beleza. E aí a pessoa, né, que quase não gosta de brincar, foi brincando, e de repente... Acho que foi quando que vocês descobriram que você estava sem RG? Cara, na recepção do hotel. Que daí sim, né, você saiu do aeroporto, pegou um carro, o Petilo levou você pro hotel, aquele era top. Né? E aí chegou lá para fazer o check-in. Cadê? Cara, eu lembro. Não, eu lembro certinho, assim. Cara, meu coração, ele palpitou. Foi isso. Eu achei que ia estar com um ataque cardíaco, eu já tenho colesterol alto. Já falei, putz, céu, é o meu fim. Pô, paguei a Santa Casa, eu vou morrer agora. Mas... Não vou nem poder dormir no hotel. Verdade. Você não ia poder eu ia dormir no carro. Cara, eu lembro o Petilo falou... gente, o RG aqui... Peguei carteira, olhei, falei, meu Deus. Calma, né? Hoje eu vou ver na mochila. Eu olhei a mochila, cara, eu quase joguei tudo no chão na hora. Falei, acabou. Falei, Petilo, não tá aqui. Aí a gente tinha ido no shopping antes. Cara, a gente voltou pro shopping. Andar todo o shopping quando a gente que era o shopping Higienópolis ainda, né? Pequenininho. Era o shopping, exatamente. E a gente andou todo o shopping por causa dele. E depois a gente teve que andar de novo. Você não foi, pô? Você foi? Foi. No shopping, né? Pra procurar? Caramba, só deu do Petilo. Eu achei que você tinha ficado no hotel, pô. Não, é verdade, eu não fui. Eu tava procurando a chave do carro. Teve essa também. Não, você tava procurando meu RG na mochila, que a gente falou, a gente vai lá. Não foi, teve outra coisa. Eu acho que o Petilo perdeu o negócio de estacionar o carro. Vocês não achavam... Eu lembro que vocês não achavam o Petilo... não achava o carro. O carro no estacionamento. Não, essa era outra. Essa foi a melhor viagem. Cara, aí... Cara, a gente... Aí vocês voltaram pro shopping. Aí eu falei, o Petilo, não vai ter como, né? Eu falei, o que a gente faz? Aí ele falou, não, eu falei, se a gente não achar, o que acontece? Ele falou, não, a gente faz BO e tal, já me tranquilizou, eu falei... A prova você não perde. Eu falei, tá de boa, né, a prova eu não perco, no máximo eu vou dormir no carro. Aí a gente falou, não, vamos voltar pro shopping. Cara, eu andei todos os andares daquele shopping, eu refiz, assim, o nosso trajeto, eu olhei o chão, cara... Falou com segurança do shopping? Eu parecia, assim, não sei nenhuma palavra pra explicar. Não, tava louco. Eu falei que segurança, achados e perdidos, fui 2 vezes no achados e perdidos, né? Porque eu fui uma na hora que eu cheguei, aí eu dei uma olhada e fui na hora que eu saí, né? Porque vai que achavam no meio e entregavam. Não acharam. Aí o Petilo falou assim, está no aeroporto.
A minha Do mãe, nada. a minha mãe tá vindo pra São Paulo. Eu falei, impossível, é um anjo. Aí, Mas ela já tinha achado ou ainda não? não, aí o Pitilo, ele ligou pra ela, ou, sei lá, mandou Ah, mensagem, não, né? o Tava no Petilo avião. conseguiu falar com alguém no aeroporto, é isso? Não, ele falou com a mãe dele, falou, não sei o nome da mãe dele. Sônia. Sônia, é. Mas é óbvio que ele Ele chamou deve de mãe. chamar ela de mãe. Ele falou, mãe, vê aí no achado de desperdício tem um RG. Thiago. Aí, cara, qual era a chance, né? No Pô, aeroporto, o aero- Congonhas ou Guarulhos? Não, era Congonhas, Congonhas, era mas do mesmo menor. jeito, Mas vai, ainda São é um Paulo. aeroporto, pô, gigante. Cara, aí a gente tava saindo do shopping. A gente tava ali, ó, e entrando no carro. A mãe dele liga. Achei a identidade, só que ele que tem que vir aqui buscar. Eu falei, meu Deus, acabou. Cara, não... Para ali que eu vou no nossa, banheiro. não, eu fiquei muito emocionado esse dia. Muito. Cara, aí a gente foi lá, foi pegar a identidade, onde é que tava? Tava no chão. Cara, caiu do meu bolso. Aí, a partir desse Porque de dia... certo você não tava fazendo pouca palhaçada, né? Provavelmente não. Cara, não, mas esse dia... Foi Não, lá, foi desesperador, pô, foi desesperador. Mas depois virou piada. Ah, virou, né? Porque aí depois eu fiz, aí não tem por que ficar se preocupando depois, né? Eu já aprendi, depois, né? Comecei, aí sempre deixei na carteira, bolso, zíper, o máximo. Fechado, guardado. Durex, usa tudo, deixa lá. E a prova da Santa Casa que vocês fizeram? Tipo, fizeram a prova, saíram confiantes, o que vocês acharam? Porque você treinou o VUNESP, né? Sim. Durante o ano, bem... Aham. Então, eu saí da prova, eu não corrigi a prova, né? Eu só fiz, achei que tinha ido bem e tal, não sabia se era o bem suficiente para passar, mas sabia que eu tinha tido uma nota boa. E aí eu voltei para Campo Grande, e aí eu fui corrigir as abertas por vídeo do YouTube de professores. E aí eu vi que eu errei muita coisa boba, por causa que eu queria fazer a prova muito rápido, e no ano anterior, que eu fiz Einstein, eu não terminei a prova, porque eu nunca tinha treinado questão aberta, e aí eu deixei elas por último, não terminei a prova, e eu acho que eu fiquei com medo disso acontecer na Santa Casa, e acabei fazendo a prova muito rápido. Sim. E aí eu fiz muita besteira nas questões abertas, errei conta de multiplicação e divisão de física e matemática, e eu fiquei muito triste, muito mesmo, depois que eu corrigi. Foi a prova que eu fiquei mais triste com o meu desempenho. Mas e o fato de você ter feito ali porque assim, você fez a Santa Casa, né? Mas querendo ou não, a Santa Casa era na sua cabeça um treino, porque depois você teria o Einstein, certo? Não, a Santa Casa era uma das que eu queria, se Era eu uma passasse, opção. era uma opção. Mas se eu passasse no Einstein, eu ia pro Einstein. Sim. E as duas são da mesma banca, né? Isso. O fato de você sair da prova da Santa Casa, corrigir, ver que não foi legal, ou como você queria, ter feito uns erros bobos, isso em algum momento te desestabilizou para a prova do Einstein, que foi, acho que uma semana depois, né? Foi uma semana depois. Essa semana foi meio tensa. Então, eu fiquei, depois que eu corrigi a prova, no dia seguinte, fiquei bem desestabilizada, porque eu fiquei, tipo, cara, se eu errar coisa besta que eu sei na prova, então não vou passar em lugar nenhum, né? Porque eu sei a questão e tô errando de bobeira. Aí E você chegou a conversar isso com seu pai? Conversei, eu falei pra ele que isso tinha acontecido, e aí ele falou, olha, se você sabe as questões e você errou por bobeira, então você vai ter que treinar isso agora. Então faz uma prova igual a da Santa Casa, uma prova que você não fez, faz ela de verdade e vê quanto você faz. E aí eu fiz uma prova no dia seguinte, eu fiz uma prova da FAMERP, as duas Que é da provas, mesma banca. eu fiz a fechada e a aberta da FAMERP e fui super bem. E aí foi só fazer aquela prova que eu voltei ao normal. Tipo, me desestabilizou, mas o corrigir a prova, no caso, não é o corrigir do ver só quanto acertou, né? O corrigir a prova do eu errei e por que eu errei, né? Isso também faz uma diferença muito grande no crescimento do estudante ali e tal, né? Sim. Eu acho que você vê, principalmente analisar as matérias que você errou, faz total diferença. Tanto é que quando eu comecei a fazer isso, eu pegava, sei lá, uma prova do Einstein,
e eu começava a anotar o que caiu naquela questão. E eu acho que eu fiz isso umas 4 provas, o que tinha caído em cada questão, tipo, só, sei lá, 2 palavras sobre o assunto daquela questão. E eu via que era muito repetitivo. E eu errava quase sempre as mesmas coisas, tipo, geografia. Era o mesmo assunto que eu errava, em todas as provas. Aí tem que Cara, saber ficou isso. fácil de ler, então, putz, é aqui que eu Isso. tenho que melhorar. Tanto é que na prova do Einstein mesmo, eu fiz 46 de 50. Só analisando isso. E você corrigiu a prova da Santa Casa? Óbvio. Óbvio. Não, cara, eu tenho ansiedade, eu não consigo. Não, É? eu já ouvi gente aí que fala que não corrige, que espera resultado. Impossível. Eu fico carregando o site, assim. Sai o na hora gabarito, sai o gabarito. É, exatamente, E aí, exatamente. e você queria que ela corrigisse junto, quando é assim também. Cara, eu não sei, A gente corrigiu junto? Eu as acho que a gente fechadas, corrigiu, né? Que a as gente... abertas que não dava pra Né, corrigir. as abertas não É, dava. exato, não. Cara, pior que o resultado, acho que não me desagradou, não. Não? Assim, não tava bom, né? Aham. Eu passei, mas, sei lá, não sei em qual chamada, mas não tava top. Mas eu falei, pô, acho que eu fui bem. Por ser a primeira, você achou que foi legal. Exatamente, eu não tive nenhum treino, né, no meio do ano. Exato. Aí ela foi o meu treino, entendeu? Entendi. Mas era uma opção. Ah, era uma opção. Tipo assim, Uma você não opção. fez como treino, você fez Não, por ser uma opção. eu fiz de verdade, pô. O treino era Não, de não, verdade. digo assim, o treino no sentido de, vou me inscrever, mas Entendi. se eu passar, beleza, se eu não passar, beleza, ou não, tipo assim, não, a Santa Casa é uma faculdade que se eu passar eu penso em fazer. Então, das particulares eu fiz Santa Casa e o Einstein. Eu preferi o Einstein, tanto é que eu tô lá, né? Sim. Mas é uma boa faculdade, né? Com certeza, eu acho que é uma das melhores particulares. Mas o Einstein é muito melhor. E... Não pode? Não pode. Tem que defender. É tem claro, que defender. claro. A rixa das atléticas depois. Ô, louco! É entre vocês. Mas era válido, era uma opção. Era uma opção. Com certeza. E você acabou passando na Santa Casa. Sim. Você passou? Eu não lembro se você passou. Não. Não. E como é que foi para você, né? Tipo assim, primeira, como você falou, né? Não tinha feito nenhum treino antes, fiz, passei. Como foi isso para você naquele momento de resultado, aprovação? Então, é que o resultado da Santa Casa, ele saiu depois da minha última prova, talvez. Sim. Eu acho que ele saiu só antes da Unifesp, né? Que a Unifesp foi em janeiro e teve que refez a Unifesp, lembra? Por causa que choveu. Nossa, essa... Depois eu falo, depois a gente volta no Unifesp. Mas eu fiquei muito feliz, né? Assim, eu vi a minha colocação, vi que não tava na primeira chamada. Mas conforme foram as listas dos anos anteriores, eu falei, cara, em alguma chamada eu passo. Eu entro. Em alguma chamada eu entro. Então, já tinha uma... Tipo assim, não era a minha primeira opção. Mas já tava ali reserva. Já tinha alguma coisa garantida. Se nada der certo, ali vai. Exatamente. Então, assim, foi um conforto. E seus pais sempre apoiando? Eles preferiram que eu estivesse numa pública. Mas, tipo assim, foi uma conversa de, olha, se eu não passar na pública, entrar na particular e tal, foi tranquilo. Não, eles falaram que sim. Então... Exatamente, se não tivesse público, eu ia pra particular. Certo. E aí, nisso, saiu o resultado, só que você não passou. Não. Como foi pra você eu já sabia que eu não ia Por causa passar, da correção, né? Isso. Aí você já nem tava, tipo, esperando, tipo, tá, não passei. Né? E aí, uma semana depois, vocês fizeram a prova do Einstein, certo? Isso. Né? Aí, acabou que os dois passaram para a segunda fase, né? Quem que passou na frente? Da primeira fase? Da primeira fase. O Thiago. O Thiago ficou melhor classificado, é isso? Isso. Na primeira fase. Aí vocês foram, né? Porque, assim, é uma prova que ela é um modelo de múltipla escolha e também tem questões discursivas e mais a redação. Ela tem um tempo apertado, né? Essa prova é complicada. Eu achei que era um tempo apertado mesmo. E você? No primeiro ano que eu fiz foi bem apertado, eu não terminei a prova, mas no segundo ano eu fiz... Você conseguiu administrar isso? Consegui direito. Legal. E aí vocês dois, tal, beleza, vão para a segunda fase. Né? Aí foram para a segunda fase e tal, e o Einstein tem aquele detalhe interessante que a segunda fase não é uma prova, né? Eles são 8
São 8. 8 microentrevistas, né? Isso. E nessas microentrevistas, assim, que é o negócio, o que se pergunta ali? Cara, são coisas bem subjetivas. Ó, eu vou te falar as que eu lembro. Porque eu fui mal, acho que eu apaguei da memória algumas. Mas, ó, por exemplo, eu lembro que tinha uma que falava do... Tá, mas antes de chegar na entrevista em si, Tá. o horário da prova é o mesmo para todo mundo? Não. Eu e ele, a gente fez em horários É diferentes. Em horários verdade, diferentes. ela Eu fez de fiz de manhã. manhã e a gente não se comunicou até ele sair da dele à tarde. Tá, mas vamos lá, você foi de manhã, o horário você lembra? Ou não? Era umas 7, não era? Não, tipo assim, umas 7. começava às 7. Não tinha que estar começava lá às às 7. 7. Tinha Ah, que tinha que estar estar lá lá às às 7 7. e ficava Uma numa sala. sala esperando. É. E aí você chegava lá nessa sala, obviamente você não podia ficar com o celular. Ou Não, podia? não. Não. Aí tá, então zero comunicação com o meio externo, né? E ali naquela sala, obviamente que tinham várias pessoas, né? Porque eles Era chamam... quase um auditório. É, um auditório e Isso. tal. E aí, como que era dividido o esquema da prova? Dessa segunda fase? Eu acho que iam 4 grupos de 8 ao mesmo tempo, ou 5 grupos, eu não Aham. lembro direito, mas Mas eram grupos de 8 pessoas. e aí não eram as mesmas salas para todo mundo, eram grupos diferentes, salas diferentes. Aham. Era o mesmo tema de sala, mas não eram as mesmas pessoas Eram que aplicavam para todo Aham. mundo. Diferentes avaliadores. Certo. E aí, mas a prova não era em grupo, era individual. Era individual. Individual. Então, vamos imaginar assim, era um corredor que tinha 8 portas e vocês tinham que passar por Isso. todas as portas. Exatamente. Eram 8 portas e era um rodízio, assim. Aham. Sei lá, eu comecei na 7ª, aí eu vou pra 8ª, o que tá na 8ª E é pra depois termina primeira. na 6ª. Exatamente. Exato. E quanto tempo demora para fazer o ciclo completo das 8, mais ou menos? 56 minutos. Eram 7 minutos cada. Cada um, Cada tá, estação. 56 minutos. Era por aí. Vamos arredondar uma hora para ficar um Tá pouco bom, mais uma fácil. Você chegou lá de manhã, aí, obviamente, talvez você não foi o primeiro grupo que entrou, então você tinha que ficar ali naquele auditório, todo mundo concorrendo, para depois fazer uma hora de prova e automaticamente, assim, você terminou a prova, você não vai embora. Todo mundo tinha que terminar isso. Não, podia ir embora. Podia ir embora daí. É porque na hora que o primeiro grupo terminou, eu acho que eles já estavam lá no Einstein, era alguma coisa assim. Ah, em a hora outra que sala. o grupo termina... É quando- que não pode ter nenhum tipo de comunicação. Então, ó, as pessoas de manhã, Tipo assim, quando o depois grupo- que terminava, eu acho que tinha que esperar. Será? E aí, só quando entrava os da tarde, tipo assim, as É, pessoas do eu primeiro não sei, grupo, o né? Porque primeiro do último grupo. grupo... Mas É, você porque- terminou, você já saiu, você lembra? É que eu não fui do primeiro grupo, eu acho que eu fui do grupo 4. Ah, alguma tá, coisa tá. assim. Então, na hora que eu terminei, eu Terminou, já já saiu e beleza. É. Entendi. E aí, aí o Thiago nisso entrou à tarde, fez a prova dele e tal. Então vocês, em momento algum, acabam se comunicando, né? Mas tanto de manhã quanto à tarde, as perguntas ou o teste é o mesmo. As mesmas. Isso não vai mudar. Uhum. Tá. E o que eles, dentro dessas 8, igual você falou assim, eu lembro de algumas, né? O que você lembra delas? Cara, ó, tinha uma que eu lembro que era assim, era mais curta. Era um pouco mais que eu vou falar, mas era assim, Aham. praticamente. Você certamente fez boas ações nesse ano. Fale sobre elas. Aí você tinha que falar. Então, mas era assim, sobre o seu você ano. entrava na sala, a pessoa te falava isso? Não, era assim, ó. Você tava... Na porta? Você ficava de frente com a porta, aí na porta tinha um papel. Aham. Aí eles falavam assim, pode ler, entendeu? A situação. Aí você ia pegar, ele ficava virado, Sim. você não tava lendo. Aí você pegava e você lia. Você tinha 1 minuto pra ler. Tá. Aí beleza, aí eles falavam, pode entrar. Aí Você voltava fez a boas, folha, como é que era? Você fez... Você certamente fez boas boas ações ações. esse Aí ano. você tinha que falar sobre elas. Aí você entrava e falava. Exato. Aí o avaliador Mas a te pessoa fazia que tava lá... perguntas. Ah, tá, ele comunicava com ele você. comunicava, não era um monólogo, não. Aí ele, assim, ele te questionava. Ele fala, pô, é que eu não vou lembrar agora, porque... Mas você lembra quais foram as boas ações? Que você conversou naquele momento ou não? eu falei que eu tirei várias dúvidas da Isabela. Ajudei a minha namorada no cursinho. Não, eu falei, tem uma ação, né, que a gente faz lá em casa, que é, sabe, Cosmos Cosmos Damião, Damião. né, que, pô, Sim. minha avó, a gente
faz saquinho de doce Sim. e entrega, assim, em comunidades com Mais poder carentes e tal. aquisitivo, exatamente. Aham. Aí eu fui falando disso. Só que eu acho que eu não fui bem nessa, porque eu fiquei muito tempo no cursinho. Então, é claro que isso não é desculpa pra não fazer boas Ações, ações, sim. mas, de fato, eu tinha menos tempo pra isso. Aham. E aí eu pô, não consegui inventar nada, tá ligado? E O muita tempo gente foi Tem curto. gente que inventa. Ou É? eu saí da prova, teve um cara falando, nossa, menti muito. Eu falei, meu Deus. Tinha que ter anotado o nome dele e falar se esse cara passou, será? Pois é. E você lembra de alguma pergunta, assim, igual ele falou a Esqueci até o... Você do fez Boas boas ações. Ações. Você teve alguma que te marcou, assim? Teve uma que era com um ator, que, Era um ator. que você tinha que consolar um amigo, tentar ajudar ele, só que ele não era muito seu amigo. Tipo, mas era uma ele tava pessoa que você tinha que tentar sofrendo. a consolar. Você tinha que ir lá ajudar essa pessoa, consolar ela. É. Tipo, tinha uma ele te dava a situação que a pessoa tava sim. passando. Dava. Nas... Aí o ator conversava com você, falava da história dele, falava, você não é meu amigo, tal, porque você tá conversando comigo. Tipo, ele se fazia de difícil na situação também. Você era tipo um psicólogo. É que lá, assim, são 8 MMEs, né? As 7 é como se fossem entrevistas e tem uma que é uma atuação. Sim. Então, era essa. Ele falava assim, você encontrou, sei lá, João na porta da... Era José. José. É verdade. Como você lembra? Eu tô tentando lembrar o nome do cara aqui que vocês falaram tanto. O José, ele tava num banco ali, de fora. Tipo, ele tinha acabado de sair da secretaria, assim. O José não era. Não sei se é o do que queria desistir do curso? Era. É Porque porque. ele tava triste, tava faltando aula, indo mal nas provas. Aí falava assim: o José, ele não tá indo sexta-feira e nem segunda. Aí falava, que tava indo mal, você tinha que ir lá conversar com ele. E aí ficava você e ele e uma avaliadora, assim. Aí esse ela não falava nada, não questionava nada, era só eu e o José. Ela só tava ali anotando. Mas era uma situação difícil, assim, era que o pai dele tinha morrido, e aí ele morava em outra cidade, ele falou que não se sentiu acolhido. Foi tenso. Teve gente que chorou, assim, conversei depois lá com o pessoal, teve gente que chorou nessa entrevista aí. Você Imagina? Não, eu não. Super Tava muito nervoso pra isso. Bom, e aí, então, são 8 entrevistas e mais a situação da atuação, que acaba sendo coisas que não são comuns, né? E isso, vocês viram como assim, cara, é muito diferente, pode ser que não vai dar certo. Pensaram assim ou não? Antes não, assim, não fui intimidado, mas eu saí intimidado. Você não chegou intimidado? Não, na verdade, eu acho que eu saí, eu achei que eu tinha ido bem. Cara, não, é sério, é porque, não sei, eu acho que eu tinha que ter me preparado melhor. Aham. Tinha umas perguntas, eu não lembro exatamente, mas eu lembro que umas 2 salas era tipo uma pegadinha. O cara ia te fazendo perguntas, e aí você caía numa pegadinha dele e você tinha que sair. Tipo, Ele já ia direcionando pra isso também. Aquela do racismo, você lembra? teve a do racismo e teve mais uma também. E aí eu lembro que eu consegui sair das pegadinhas. Eu consegui rebater o cara, e conversar direito e tal. E eu conversei com o José também, e no final eu saí com ele meio que gostando de mim. Então eu achei... Opa, eu não sabia disso. Calma. Depois eu lembro que eu peguei um Uber e fui pro shopping, assisti um filme. Pra dar uma relaxada. Mas eu achei que eu tinha ido bem. E Mas... a gente fez cursinho pra ir. Então tem um cursinho pra dar um direcionamento aí, né? E aí passou-se uns dias, tal, sai o resultado. E aí, Thiago? Na primeira chamada você não passou, né? Cara, eu passei na 8ª. Sem brincadeira, eu tava muito bem classificado na primeira fase, na da prova. Cara, era... Porque são quantas vagas? São 120, na primeira né? chamada. 60 pro primeiro semestre, 60 pro segundo, exatamente. E aí eu tava... Não sei falar em ordinal, né? Mas eu vou chutar. Eu tava em 105º, né? Que é o 105. Tá. Aí... Cara, eu falei, meu Deus, tô muito bem. Aí eu fui pra MME, cara, eu caí pra 292.
Aquela que você falou, puta, fui bem e te jogou lá atrás. Cara, me jogou lá atrás. Mas assim, em particular, roda bastante. Mas eu fiquei triste, assim, quando eu vi. Falei, meu Deus. Você falou assim, vou ser chamado, mas não sei quando. Eu fiquei assim. Exato. Porque aí você via, tinha a média lá de acertos. Aí são 56, né? O máximo. Eu acho que eu até te falei o tempo errado. Eu acho que confundi, porque 7 é o número de pontos que você consegue fazer em cada uma, Certo. né? São 8. Aí, deu, sei lá, 37 a média. E você 31. foi abaixo da média ainda. Muito! Cara, impressionante. Entendi. E é engraçado, você via na cartilha, assim, você via as pessoas que estavam ali na régua alta, né? 50 e tal. Falei, meu Deus, essa pessoa é muito do bem, né? Ela fez várias boas ações. Não foi só Cosme e Damião que ela fez. É, né? pois é, eu acho que eu fiz pouco. Tá. Cara. Mas daí você, tipo, saiu a lista da primeira chamada, tá, não passou. E aí você olhou e falou, cara, beleza, eu sei que eu vou ser chamado ou não? Como foi, assim, vamos dizer, a reação da expectativa ali na hora? Cara, então, no vestibular anterior, tinham chamado, assim, mais de Porque teve um detalhe 350. também, né? Você passou na Santa Casa, porém você não matriculou, né? Não, porque eu tinha Eu muita esqueci desse detalhe. confiança no Einstein. Você tinha confiança, não, porque o Einstein, Cara, porque o não, Einstein. eu fiquei em 105º, eu falei, cara, não é possível que eu, assim, pô, que eu sou tão desacordado com os princípios deles, né? Aham. Aí eu não fiz a matrícula, mas... Você não fez a matrícula na Santa Casa Exatamente. por causa da classificação no Einstein. Exato. Isso foi perigoso. Foi perigoso. Foi perigoso. Pois é. Então, daí saiu o resultado e tal, não passou na primeira chamada ali. Como é que foi essa situação assim? Putz, eu não fiz a matrícula da Santa Casa e não passei no Einstein. Deu um gelo na barriga ou não? Cara, deu um gelo. Mas eu vou te falar. Não, primeiro só terminar, porque eu me perco. Tá. Que no vestibular anterior tinham chamado até 350. Cara, tava abaixo de 300, eu falei, cara, alguma hora vão me chamar, não é possível. Até porque particular roda muito, e assim, tinha chamado meio cedo, então muita gente ainda ia ser chamada para outro vestibular, né? Sim. Enfim, eu achei que eu ia ser chamado, sim, não vou mentir, não. Mas eu lembro que eu tava muito confiante com o Enem, cara. Então, tipo assim, eu falei, cara, eu vou nem precisar do Einstein. O Enem. Aí, e ainda tinha o Unifesp, e o Unifesp conta a nota do Enem, então eu tava tipo Cara, assim, é um texto, né? eu falei, pô, o Einstein virou reserva aqui. Mas no final não foi, Einstein é o principal. Eu amo o Einstein, tá? Isso era antes do vestibular, mas eu amo o Einstein. Tá certo. E a Isabela? Fui eliminado. Eliminada, Isabela. E aí, assim, o não passar, o ser eliminada, né? Pô, claro, não é o sentimento mais gostoso do mundo, né? Mas como foi, assim, esse... Cara, não é nem eu fiquei na lista de espera, fui eliminada. Né? Como é que foi lidar com isso? Foi assim, e como eu achava que eu tinha ido muito bem na MME, foi um choque muito grande. Foi, assim, a pior sensação. Deu pra da chorar minha uns 3 vida. dias. Não, um dia inteiro. Um dia inteiro. Entendi. Isso é louco. Deu pra ficar mal, tal, e é óbvio, você não foi a única, tiveram outras pessoas também, claro, que acabam sendo desclassificadas, mas é tenso, né? Porque, putz, eu fui desclassificada, tal, né? E, querendo ou não, ali você fica, igual se você, fiquei chorando o dia inteiro, tal, mas o apoio da família é importante, né? Sim. E você teve lá o apoio do seu pai, da sua mãe? Então, eu já sabia que eu ia passar na UEMS, né? Porque quando saiu o resultado, eu não sabia com certeza, Aham. mas tinha saído a provisória da UEMS, Sim. que eu tinha ficado em segundo. Então, eu ia pra lá, né? Se eu não passasse no Einstein. Mas eu queria muito Einstein, então foi muito triste pra mim não ter passado. Sim. Mas a família apoiou, tal, foi bem Sim, bacana esse sim. apoio. Né? E aí depois, o resultado da UEMS saiu antes ou depois do Enem, aquele ano? De onde? Do Enem. Ah, saiu. Resultado oficial- nota do Enem ou resultado SISU? SISU. Ah, o M saiu antes. O EM saiu antes? Eu acho. Eu lembro que eu liguei pra você. Você Sim. tava na estrada, vocês estavam indo viajar. Era
final de dezembro, era final de dezembro, Acho que era né? final de dezembro. E aí a gente tava indo pra São Paulo pra pegar um voo. E do nada o Foca liga pro meu pai e fala, então, a Isabela tá em segundo lugar na UEMS e vai passar na provisória. Aí a gente ficou no carro, tipo... O meu pai fez até um story. Eu lembro, eu seu pai lembro. fez o Eu tava story. pescando só, eu tava com Gerbos pescando. Oh, cara, foi muito da hora. Mas assim, você, quando sai esse resultado, pô, segundo lugar, né? Querendo ou não, numa pública, né? Que é muito concorrido, né? Naquela hora, existe uma sensação de alívio, é, foi ou não? Ah, foi um alívio, mas assim, não era a faculdade que eu mais queria. Então não foi também, tipo, ai, tô livre e tal. Aham. Porque a MMI nem tinha acontecido ainda. Ou tinha? Não, já tinha, porque você Já. estava indo viajar. Já? tinha. Ah, então era isso. Foi um alívio, sim, mas não foi igual à aprovação. Eu Claro, acho que foi não. muito Oh, diferente. desculpa, cortei. A MMA foi em janeiro, lembra? Pois Foi tipo é, 20 isso de que eu janeiro. pensei. Foi janeiro, Eu acho que MMA? a MMA foi depois. Ah, então primeiro o seu resultado da UEMS, o provisório Isso. lá, aí depois que... Isso. Entendi. Então... Ah, não, o oficial da UEMS saiu depois do Einstein, né? É. Negócio Não, assim. o oficial da O UEMS UEMS saiu saiu antes antes. também. Saiu antes E aí também. eu tava até com medo de perder a matrícula da UEMS, porque eu tava esperando o Resultado resultado do do Einstein. Einstein. Mas aí saiu no meio da semana de matrícula. Aí no dia seguinte já a gente fez a matrícula, depois que saiu o resultado tá do do Einstein. Einstein e tal, já fez a matrícula e tal. Isso. E você chegou a pensar assim, cara, eu vou fazer mais um ano de cursinho ou não? Não. Não. Não, tipo, quando saiu é que tinha chance de eu não passar na UEMS. Uhum. E eu lembro que eu tinha feito um acordo com o meu pai que eu ia fazer matrícula na São Camilo, porque eu sabia que eu ia passar, Aham. que eu já tinha passado antes. E aí, isso ia ser, tipo, a minha segurança que eu ia fazer medicina naquele ano. Só que eu tinha tanta certeza que eu ia passar no Einstein, saiu o resultado da São Camilo, e a gente tava, tipo, na Suíça, e eu falei, não precisa fazer matrícula que eu vou passar no Einstein. A gente não Deixa fez quieto. matrícula. E aí eu fiquei com muito medo na hora que saiu o resultado do Do Einstein. Einstein. Aí, como tava no meio da UEMS, você eu aproveitou, fiz. fez a matrícula e tal. Né? E aí hoje estão os dois, né? Cada um na sua, um no Einstein, outro na UEMS. E assim, é claro que o estar na faculdade é um negócio muito gostoso, né? A vivência universitária, tal, é bacana. E vocês vivem um negócio também, não pela universidade ser diferente, mas, por exemplo, a Isabela permanece morando em casa. Existe um certo conforto nisso, né? De, pô, Muito. é a sua cama de sempre, é o seu quarto, é a sua família ali todos os dias, né? E você mora em São Paulo, né? Sozinho? Sozinho, Sozinho mesmo. literalmente. Olha, Thiago. Mas e aí, como que é essa questão do distanciamento, do morar sozinho? Ah, é complicado, né? Sente É, falta. dá pra sentir falta? Dá. Que bom, né? Mas é muito longe, né? Tem que pegar avião, não é, sei lá, como se fosse Campo Grande e Três Lagoas. É longe, É longe. muito Não longe. dá pra ir de carro. Dá, mas demora. Mas e o que é a maior dificuldade do estudante morando sozinho? Cara, eu acho que é lavar a louça. Tô brincando, tô brincando. Ah, cara, eu não sei, eu não tenho nenhuma dificuldade em Não, mente. dificuldade assim. O que Pô, você não fazia aqui que obrigatoriamente você tem que fazer lá? Não, lá é cuidar da casa. Cuidar da casa. Mas assim, a dificuldade eu acho que é ficar longe da família, né? Uhum. Então, ficar longe dos meus amigos e tal. Minha namorada. E eu acho que é mais isso, porque É não fácil tem- administrar o tempo de ter que estudar, o tempo de. Porque, querendo ou não, você tem que lavar roupas, tem que acaba, querendo ou não, fazendo alguma coisa de comer ali para você e tal. É fácil, é tranquilo administrar isso?
Então, eu me acostumei agora no final do semestre, mas, cara, no começo foi difícil, assim, era uma bagunça top na minha casa, É. muito. Mas aí eu fui sempre fazendo de uma maneira que eu consigo otimizar o tempo. Então, por exemplo, antes eu cozinhava, na janta, né? Uhum. No almoço, eu sempre levei marmita no almoço. Eu falei, cara, eu perco muito tempo cozinhando na janta. Aí eu já deixava uma marmita pra janta, Pra entendeu? janta Aí também. jogava no micro-ondas e é isso, Já era. né? Domingo, sempre. Domingo é o dia que eu arrumo a casa, né? Eu faço uma marmita, aí Arruma as coisas da semana. passo um pano, aspirador de pó, e eu vou levando. Não é a coisa mais organizada do Do mundo, mundo, mas, mas... cara, dá pra dormir, dá Mas pra tá- entrar. Não, assim, se chegar uma visita é complicado, aí tem que avisar uma meia hora antes. É bom avisar um pouco antes pra dar uma ajeitada Exato, ali. Pois é. Entendi, tá certo. Bom, desejo a vocês muito sucesso aí nessa caminhada de vocês, né, de faculdade. E assim, se vocês pudessem hoje, né, dar um recado para a galera que está ingressando no ensino médio, ou até mesmo para a galera que está ali no cursinho, né, sobre a questão da caminhada, do chegar e do conquistar a vaga, assim, o que vocês poderiam dizer para eles? Começar. Cara, eu acho que pra mim o mais importante foi fazer exercício, no caso, exercício mesmo de prova, né? Aham. É o mais importante, porque, igual eu falei, o vestibular é composto de exercícios, então você tem que treinar a prova que você quer. Você tem que pegar a prova e fazer com tempo de verdade, simular mesmo, e pegar e fazer isso toda semana, tipo, todos os dias, fazer exercício, corrigir seus erros, ir em plantão, estudar sozinho, eu acho que é o mais importante mesmo, e também uma coisa que eu nunca fiz foi estudar todos os dias. Tipo, sábado e domingo a gente não estudava. Tipo assim, é importante É. você ter um cronograma de que você estuda, mas você também tem vida. A gente tem que fazer alguma coisa além de ficar De estudando. viver estudando ali. Viver pelo vestibular. A gente tem que ir no cinema, fazer um exercício físico. Eu comecei a fazer academia no cursinho. Então, é muito importante dar tempo para a família. Assim, nunca fui a estudante de deixar de ir num churrasco de família para ficar estudando. Uhum. Eu acho que é muito importante ter essa parte também. Legal. Eu acho que essa parte final que ela falou, eu fiz isso o ano todo, né? Eu acho. Uhum. Tipo, de segunda a sábado de manhã, eu estudava, assim. Sem Era um negócio sem focado. brincadeirinha, né? Focado, daquele jeito. Aí, cara, passava do almoço de sábado e domingo inteiro, assim, sábado à tarde, domingo, eu não pegava no livro. Eu acho que se eu estudei sábado depois do almoço e domingo, foi, sei lá, 3 vezes no ano, foi muito pouco. Uhum. Era tipo um work hard, play hard, tá ligado? Então, tipo, quando é pra estudar, eu vou estudar. E quando é pra descansar, eu vou descansar, né? Foco. Ela falou, né? Já de fazer as provas antigas, eu acho que esse é o mais importante. Eu fiz o ano todo. A VUNESP, cara, eu fiz muita prova da VUNESP. Esses dias eu tava pagando todas as minhas provas que eu tinha feito, mas Santa Casa, FAMERP, Einstein. Limpando Oh, o devorei. iPad? Exatamente. Nunca mais. Da FAPEC, o EMS e o FMS eu fiz também, mas Não foi. Mas a redação me derrubou, cara. Porra. Cara, somando as duas notas, dá 200. Não, isso porque não é zero, né? Eles podiam dar zero. Exato, exatamente. E eu acho que se programar, assim. Eu sempre, no início da semana, eu programava o que eu ia estudar. E aí eu fazia. Eu acho que é muito recompensador você fazer o que você fala que você vai fazer. Cumprir, dar resultado. E eu acho que também você não negligenciar seus pontos fracos. Eu fiz isso muito no terceiro ano. Tipo assim, redação. Cara, eu sempre fui ruim em redação. E aí, tá tudo certo. no terceiro ano eu fazia meio de qualquer jeito. Aí, não sei quando, mas algum dia algum professor falou, você tinha me falado isso também, você tinha falado, só que eu não tinha ouvido no dia. Aí, mas algum outro professor falou, cara, não fica alimentando seu ego, tá ligado? Então, tipo, no terceiro ano eu estudava muito as matérias que eu era bom, mas eu tinha que fazer o contrário, tem que estudar muito as que eu sou ruim e menos as que eu sou bom, né? Pra entrar no equilíbrio, a prova não é de uma matéria só.
Eu acho que isso é muito importante. Maravilha. O que ele falou de redação também, esqueci de falar, é estudar a banca da redação, porque a VUNESP é de um jeito, o Enem é de um jeito, a FAPEC é de outro jeito, então foi uma coisa que eu comecei a fazer no cursinho que ajudou bastante também. Isso daí dá um excelente resultado, né? Meus queridos, muito, muito obrigado por terem vindo, por terem participado. Eu que agradeço. Agradeço muito a presença de vocês. Vocês são, assim, pessoas muito especiais para mim, né? Particularmente na minha vida pessoal, não só profissional, né? Eu sei. Eu sei. Sucesso aí na caminhada, na jornada de vocês, que vocês tenham aí um futuro promissor dentro da área da medicina, beleza? Obrigado. E é isso aí, galera. Esse foi o nosso FocaVest de hoje com o Thiago e a Isabela, futuros doutores, hein? Vamos ouvir falar muito deles ainda. Valeu e até o próximo. Eu trancando o mês que vem.